Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental para empresas, líderes, equipes. E hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre os 3 motivos pelos quais você deve aprender a trabalhar com treinamentos e workshops. E se você ainda não tem na sua esteira de serviços, né? Entender por que você realmente precisa ter este serviço na sua esteira. Vamos lá. Quais são os 3 motivos? Primeiro, antes de eu falar dos 3 motivos, né? Deixa eu explicar, retomar aqui um pouquinho com vocês sobre o que a gente vem conversando, né? Sobre a questão das empresas, né? De que as empresas são o grande cliente, né? O cliente que melhor paga, o cliente que melhor remunera. E quando você se propõe a trabalhar com empresas, né, a minha grande orientação é foque no desenvolvimento humano. Aqui está um erro de muitos profissionais, né? Querem entrar nas empresas trabalhando com a questão de business. Se essa não for a sua expertise, não tem por que você querer trabalhar com business, certo? Porque a tendência é que você se queime. Mas tem um nicho dentro das empresas, né, que é o que eu diria que é o mais contratado, que é o desenvolvimento. E é o desenvolvimento para líderes e para equipes. E aí você precisa saber trabalhar com treinamentos. Eu disse que o nosso foco hoje aqui eu quero conversar uma live rápida, né? Onde eu quero conversar com vocês sobre os 3 motivos que você precisa por que você precisa saber trabalhar com treinamentos e workshops. O primeiro deles, você vai entrar na maioria das empresas por treinamentos e workshops. E esse é um dos motivos pelos quais, na grande maioria das nossas formações, dos nossos cursos, né, dos nossos programas, nós ensinamos treinamentos e workshops prontos. Por quê? Porque geralmente é por aí que você vai entrar nas empresas. Certo? É o que as empresas mais contratam, é a porta de entrada na grande maioria das empresas. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês meu, né, que aconteceu essa semana não, semana passada, essa semana eu enviei a proposta. Eu fiz contato com uma empresa, uma grande empresa, né, e um dos diretores foi para essa nova empresa. E ele deseja, né, levar, ele tem uma cultura de desenvolvimento, né, e ele quer levar, ele se deu conta de que as lideranças dele são muito pouco preparadas. E ele quer levar o processo de desenvolvimento para dentro da empresa. E aí a gente fez uma reunião, né, a gente fez uma reunião online, né, onde eu fui fazendo o briefing com ele. E pelo briefing que eu fiz com ele, né, o caminho ideal de se começar era pelo mapeamento da equipe, certo? Pelo mapeamento comportamental da equipe. E eu apresentei isso para ele, mostrei, expliquei do porquê, né? Que o ideal era começar pelo mapeamento, para daí sim, a partir disso, nós entrarmos com todo o processo de desenvolvimento. Só que o que aconteceu? Olhem que interessante. Ele me disse, Liana, eu concordo em número, gênero e grau com você. Só que aqui na empresa, nós não temos ainda a cultura do desenvolvimento. E vai ser muito mais difícil a aceitação se eu quiser entrar direto com o mapeamento, né? Eu preciso levar para os líderes o gostinho. Eu preciso que eles experimentem e gostem. E queiram realmente aderir ao programa. E ele me disse, eu poderia, sem dúvida alguma, colocar isso de uma forma impositiva, né? Mas não é isso que eu quero, né? Não é desta forma, exatamente o contrário, eu quero que os líderes se desenvolvam, né? E eu preciso, então, que os líderes experimentem, gostem, né? Para a partir daí, aí sim, eu não tenho dúvida que o nosso próximo projeto vai ser o mapeamento, né? Percebem? E aí, o que é que foi que eu propus e foi o que nós fechamos, né? Que eu ia entrar com um programa de treinamento vivencial inicial,
né, com o grupo, para que o grupo pudesse entender, trabalhar na sua caminhada de desenvolvimento e pudesse se dar conta do quanto realmente eles precisam se desenvolver. Se eu não trabalhasse com treinamentos, é bem provável que fosse um projeto que eu iria perder. E é um grande projeto que eu não tenho dúvida alguma que, depois deste treinamento inicial, né, e eu vou fazer um treinamento de 16 horas com o grupo, né, nós vamos evoluir diretamente para o mapeamento. E aí sim, depois do mapeamento, toda a continuidade do processo de desenvolvimento com treinamento, bem provável que com coaching individual. Mas vocês percebem? Um diretor me disse que era muito mais fácil ele vender a ideia do treinamento do que um mapeamento comportamental num primeiro momento. Por quê? Porque treinamentos, workshops, já fazem parte do linguajar das empresas. As empresas já estão acostumadas com treinamentos e workshops. Claro, elas estão acostumadas com treinamentos e workshops teóricos. E aí vem o nosso grande diferencial. Eu sempre digo que nós precisamos ser parecidos o suficiente para ser confundidos e diferente o suficiente para ser contratado. Então, quando eu digo que a gente precisa ser parecido o suficiente, quer dizer, treinamentos já fazem parte do linguajar das empresas. Então, é muito mais fácil você entrar por treinamentos. Mas você precisa ser diferente o suficiente para ser contratado. E aonde que está a diferença? Na metodologia. Que aí nós trabalhamos e precisamos, e quando eu falo que você precisa dominar, saber trabalhar com treinamentos, eu não estou falando de treinamentos teóricos. Treinamentos teóricos, eles só servem para assuntos técnicos. Quando você quer mudar comportamento, não é por treinamentos teóricos, e sim treinamentos e workshops vivenciais. Combinado? Então, o primeiro motivo é esse. É a porta mais fácil de entrada dentro das empresas, porque é um tema familiar, faz parte do linguajar das empresas. O segundo motivo é que as empresas já têm verba destinada para isso e o seu valor hora fica muito mais interessante. As empresas tendem a contratar muito mais treinamentos, trabalhos em grupo do que trabalhos individuais. E ontem eu falei sobre isso aqui com vocês, né? Por um simples motivo. Porque quando a empresa, a linha de raciocínio que a empresa segue é assim, bom, vou investir 10 mil reais, certo? Quantas pessoas eu vou impactar diretamente? Quando nós falamos de processos individuais, ela vai pagar aí 8, 10 mil reais por um processo de coaching, aonde ela vai impactar diretamente uma pessoa. A gente sabe que não é isso, que ela vai impactar muitas pessoas, mas na cabeça dela tá fazendo o processo. Então é 8, 10 mil reais que eu estou investindo em uma pessoa. Quando ela pensa, vou investir 8, 10 mil reais num treinamento, ela pensa, bom, 8, 10, vamos arredondar aí, 10 mil reais. 10 mil reais e eu vou impactar 10, 20 pessoas, se eu for colocar neste treinamento 20 pessoas, que é o número máximo de pessoas que a gente trabalha quando a gente trabalha com metodologia vivencial, certo? Ela pensa, bom, 10 mil reais, 20 pessoas, o valor é outro, completamente diferente. Percebem a diferença? Então, você precisa, se você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental e quer ter nas empresas, trabalhar com treinamentos e workshops é básico. Outra questão importante para as equipes. E eu tenho conversado sobre isso com vocês, né? Sobre a grande demanda que nós temos no mercado hoje para o trabalho com as equipes, de fortalecimento das equipes neste momento, né? Neste momento que o mercado está voltando, as pessoas estão voltando, né? É um momento que as equipes estão fragilizadas e é um momento que as empresas estão precisando produzir mais com menos.
né? Por quê? Porque houve muitas reestruturações. Então, é um momento que o mercado está demandando os trabalhos com as equipes, mas são trabalhos de grupo, são workshops, são treinamentos, para dar suporte, sustentação, para ajudar essas equipes, né, a realmente poderem trabalhar em equipe, se apoiarem, né, para assim poderem alavancar a empresa e superar todo esse momento aí, né, do mercado. E com equipes, aqui era isso que eu ia falar para vocês, com equipes, né, eu trabalho há mais de 25 anos dentro de empresas. Eu não conheço nenhuma empresa, certo, que contrata processos individuais para suas equipes. Eles contratam workshops e treinamentos para suas equipes, ok? E o terceiro motivo pelo qual você precisa dominar, né, e saber trabalhar com treinamentos e workshops vivenciais é que eles são completamente replicáveis. O que isso quer dizer, né? Quando você tem, por exemplo, um trabalho de constituição de time, certo? De constituição, pessoal, só um pouquinho, deixa eu só ver o que aconteceu aqui com o Face. Ah, voltou. Quando você está fazendo, por exemplo, um trabalho de constituição de time, certo? De times de alta performance com a equipe. Este é um trabalho que você formata ele uma vez e depois você replica. Então, o grande trabalho de um treinamento, de um workshop, na metodologia vivencial, é que você tem todo um trabalho, e é um trabalho sim, é um trabalho grande de estruturação, mas depois você replica em várias empresas, certo? Em vários grupos. Claro que quando você trabalha dentro da metodologia vivencial, você vai trabalhar sempre dentro da demanda do grupo, mas o treinamento e o workshop já estão elaborados. E se você sabe trabalhar com a metodologia vivencial, a estrutura você não muda. O que muda é a condução na hora com o grupo em função do que o grupo traz, mas você tem uma linha mestra. E tem outro ponto que é fundamental, né? Você trabalhar com treinamentos e workshops, né? Este é um grande diferencial de mercado quando você sabe trabalhar dentro da metodologia vivencial. Hoje nós temos vários alunos, e aqui tem uma coisa interessante que eu quero contar para vocês. Deixa eu só arrumar aqui a questão do Face, pronto. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês que é bem interessante, né? Os coaches, né? Deixa eu falar dos coaches, porque na verdade quem pode trabalhar com treinamentos e workshops vivenciais dentro das empresas, certo? Coaches, psicólogos, consultores, profissionais da área de desenvolvimento. Só que tem uma questão interessante, né? Os coaches, eles tendem, exatamente por não conhecer a metodologia vivencial, né? Eles tendem, eu brinco, que torcer o nariz, né? Para quando a gente fala de treinamento, né? Tipo assim, não, treinamento, não sou professor, não acredito nisso, né? E aqui eu preciso esclarecer algumas questões para vocês, né? Na verdade, o treinamento vivencial, ele é a base do coaching de grupo. O coaching de grupo buscou na metodologia vivencial uma das suas fundamentações teóricas, certo? E o que eu queria contar de interessante para vocês é o seguinte, né? Nós temos muitos alunos coaches, né? Não são só coaches, mas todo profissional que quer se especializar em lideranças e equipe, no desenvolvimento humano e comportamental de lideranças e equipes, são nossos alunos, né? E a maioria dos coaches, né, quando vem fazer as nossas formações, vem com o pé atrás na linha assim, não, eu quero trabalhar, quero entender e por isso vou fazer a formação, mas eu quero trabalhar com processos individuais. E eu vou contar para vocês que, olha, eu nunca fiz esta conta, até vou fazer esse levantamento, mas eu diria para vocês que mais de 70% dos coaches, né, que conhecem a metodologia vivencial e a forma que se trabalha, né, e o quanto isso gera de resultados, se apaixonam e os processos individuais passam para um segundo plano.
Até porque aqui tem outra questão importante, agora não só mais para os coaches, né? Para todos os profissionais. Os processos individuais, eles restringem o seu faturamento por uma questão simples de tempo, certo? Quando você trabalha com grupos, né, e principalmente com treinamentos e workshops, isto eleva o potencial de faturamento do seu negócio e de entrada nas empresas e de vendas. Eu dei o exemplo para vocês agora no início, né? De que era um projeto, sim, que o melhor seria, o ideal seria começar pelo mapeamento comportamental. Mas eu sempre digo que entre o ideal e o real existe uma grande diferença. E nós, profissionais da área de desenvolvimento, precisamos também ter a visão estratégica, né? E este diretor, ele conhecia muito mais e conhece muito mais a empresa que ele está do que eu. Então, quando ele me disse, Liana, eu acho que é perfeito, acho que o caminho que tu está me trazendo, eu não tenho a menor dúvida que é o caminho ideal. Só que nós temos um problema. A minha equipe não está acostumada com processos de desenvolvimento. Então, se eu chegar trazendo a questão do mapeamento já de cara, eu acho que eles vão demorar muito mais para aderir e talvez tenham resistências. Eu gostaria que eles pudessem experimentar, para daí sim eles comprarem a ideia e a gente fazer um grande projeto. E ele tá certíssimo, ele conhece o grupo dele. E aí eu apenas inverti a ordem. Eu entrei com treinamento, um treinamento de 16 horas, vivencial, para a equipe, para que eles experimentem, se encantem, percebam os gaps deles. E aí sim, a partir disso eu entro com mapeamento comportamental. Vocês entendem? Eu me faço clara? Me respondam aí, por gentileza, se eu me faço clara, né? Da importância de você ter treinamentos. E por que nessa empresa, esse diretor me disse, Liana, é muito mais fácil eu começar esse processo com eles com treinamentos? Porque treinamento está na linguagem das empresas. Treinamento, as pessoas já estão acostumadas, a empresa já está acostumada. Até para ele aprovar a verba, neste primeiro momento, era mais fácil ele aprovar treinamento do que qualquer outro tipo de projeto. Por quê? Porque para treinamento já tem orçamento. Vocês percebem? Além, é claro, de que é o que as empresas mais contratam. Treinamentos e workshops são o que as empresas mais contratam, tanto para líderes quanto para equipes. E como eu disse para vocês, neste momento nós estamos com uma grande demanda no mercado de trabalhos com as equipes. Por quê? Porque o mercado está retomando, as empresas estão retomando, as pessoas estão inseguras tanto a nível de saúde, como as reestruturações que ocorreram. Então, as empresas estão buscando muito neste momento o trabalho com as equipes, né? E foi exatamente por isso que eu fiz uma aula. Hoje é quinta, né? Teve feriado. Essa semana eu fico completamente perdida quando tem feriado, né? Hoje é quinta-feira, eu fiz uma aula na terça-feira, aonde eu falei exatamente sobre isso, como é que a gente trabalha, como é que a gente desenvolve equipes, times de alta performance. Se você não assistiu, foi uma aula de quase 2 horas, certo? Aonde eu mostrei sobre eu falei sobre como é que a gente estrutura esses trabalhos com as equipes e como que a gente vende. Eu apresentei os 5 passos, né? De como é que você vende, que hoje os nossos alunos utilizam e assim com uma grande, né? Com uma grande conversão em vendas. Então, se você não assistiu, aqui na bio do Insta, né, nós temos o link lá da aula. Esta aula vai ficar, a gravação da aula, né? Ela vai ficar disponível somente, se eu não me engano, até sábado,
sábado ou domingo agora, né? Ela sai do ar logo. Então, se você não pôde assistir, corre lá e assiste, porque este é um grande serviço. Eu diria que com as equipes é o grande serviço da vez, que vai vir acompanhado logo na sequência do mapeamento das equipes, certo? Então, se você não assistiu, corre lá e assiste. Você que está aqui no Face, vem pro Insta, entra na bio, assiste, porque logo essa aula vai sair do ar. E eu abri na terça-feira também o nosso programa de desenvolvedores, né, de equipes de alta performance, que é um programa aonde eu ensino vocês, né, e entrego pronto um workshop de 4 horas e um treinamento de 16 horas, aonde vocês trabalham exatamente nesse foco que está sendo demandado neste momento, que é da constituição das equipes, de apoio às equipes, de fortalecimento das equipes. Este é um programa, né, que ele trabalha, né, basicamente, ele trabalha em cima das equipes, na constituição das equipes, né, neste apoio das equipes que elas estão necessitando nesse momento, para que elas possam retomar, para que elas possam ter alta performance. Neste programa, eu também ensino, né, toda a estratégia de vendas, como é que vocês chegam até o empresário, até a empresa, até o líder, né? E vocês aprendem neste programa algo que é muito diferenciado em termos de estratégia de vendas, né? Porque vocês aprendem a atrair, né, a empresa, atrair o líder, o empresário, o RH. Só que as estratégias de vendas, elas funcionam para você ter a primeira conversa. Depois disso, você precisa levar o líder, o empresário ou o RH para uma conversa com você individual, porque é aí que você vende, que são as estratégias de conversão que a gente chama, né? E neste programa você aprende a fazer a sessão estratégica ou reunião estratégica de vendas, aonde você faz um diagnóstico da equipe, certo? Junto com o RH, com o empresário ou com o líder. E não tem como, depois desse diagnóstico, é com uma ferramenta, vocês utilizam uma ferramenta, certo? Não tem como, no final desta reunião, ele não fechar com você o workshop ou o treinamento. Por quê? Porque ela realmente é uma sessão, uma reunião estratégica de vendas. Ela é conduzida para um fechamento de vendas. Só que conduzida na linha do relacionamento. Quer dizer, você tem lá todo o passo a passo da reunião, você aprende todo o passo a passo da reunião e você tem uma ferramenta de avaliação da equipe, aonde você faz com o líder, com o empresário ou com o RH. Aonde ele faz o diagnóstico da equipe dele. E depois que ele faz o diagnóstico da equipe dele, né, e que você conduz para que ele perceba, né, quais são as consequências que ele já tem hoje, né, por estas questões da equipe, não tem como, né? Em 80% dos casos ele fecha a continuidade, ele fecha o workshop ou ele já fecha o workshop, o treinamento com você. E tudo isso você aprende dentro do programa, né? Porque eu sempre digo que não adianta você ter um belo serviço, não adianta você saber trabalhar com treinamentos, né, se você, primeiro, não sabe fazer as estratégias de atração e de conversão, porque aí você não vende. E outra, né, não adianta você ter conhecimento se você não transforma isto em serviços. E por isso que nos nossos programas, e nesse programa que está aberto, né, e ele vai ficar aberto somente até segunda-feira, e eu já vou explicar isso para vocês, não adianta você ter conhecimento se você não transforma esse seu conhecimento em serviços que realmente atendam à necessidade do mercado. E por isso que nos nossos programas eu sempre entrego serviços prontos, certo? Serviços prontos. Eu estou há 25 anos no mercado, trabalhando com empresas, né? Então, eu realmente sei
quais são os momentos e o que é que as empresas estão buscando naquele momento. Eu posso te garantir que este é um momento das equipes, né? Que as empresas estão buscando este suporte com as equipes, ok? Este é um programa que, como eu disse, eu abri ele na terça-feira, certo? O valor deste programa, porque ele é um programa completo, onde você aprende desde as estratégias de vendas, né? As estratégias de conversão, você aprende um workshop de 4 horas, você aprende um treinamento de 16 horas, você aprende a fazer as reuniões de feedback depois para vender a continuidade, aí dependendo da sua esteira de serviços, certo? O valor normal deste programa é R$ 2.500, certo? Só que eu sei que este é um momento que, né, nós estamos num momento diferente, né, um momento de mercado diferente. Em função disso, eu resolvi abrir neste momento este programa, porque eu sei que é uma grande demanda do mercado. E eu sei também que a maioria dos profissionais não sabem estruturar workshops e treinamentos para trabalhar com as equipes no sentido de equipes de alta performance, no sentido de suporte a essas equipes. Então você tem um treinamento, um workshop pronto, certo? E em função do momento e realmente saber que esta é uma demanda do mercado e que muitos profissionais não sabem fazer isso, eu estou abrindo neste momento com um mega desconto, certo? Só que este mega desconto, ele vai ser disponibilizado apenas dentro do grupo VIP, certo? Nós temos um grupo que foi formado, que participou da aula, né? Que já recebeu todas as informações sobre esse programa, inclusive todas elas estão no link da bio. Só que este mega desconto, ele vai ser aberto somente dentro do grupo VIP. E eu vou falar que desconto é esse somente no domingo. E para poder entrar é somente na segunda-feira. As inscrições com este mega desconto vão acontecer somente na segunda-feira, das 9 da manhã às 19 da noite, certo? Você não vai me ouvir falando em lugar nenhum sobre qual é este mega desconto, apenas lá no grupo VIP. Então, se você neste momento tem interesse em ter 2 serviços prontos, extremamente demandados pelo mercado, que é um workshop de 4 horas e um treinamento de 16 horas focado, né, no desenvolvimento de equipes de alta performance, que é o serviço que está sendo muito demandado neste momento, fica aqui o meu convite para você tanto assistir a aula, né, que está no link da bio, quanto entrar no grupo VIP para poder ter acesso a este mega desconto. Quem é meu aluno aí sabe que quando eu digo que é um mega desconto, é um mega desconto de verdade, certo? Mas eu só vou revelar lá dentro do grupo VIP do WhatsApp e somente no domingo. Combinado? Então fica aqui o meu convite. Se você quer ter mais esses 2 serviços, né? Se você quer, neste momento, poder estar entrando nas empresas e já dominando serviços que são altamente contratados, geram grandes resultados e são replicáveis, né? Você pode vender para várias empresas o mesmo trabalho. Combinado? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui. Se não, fica meu convite aqui para vocês, combinado? Fica meu convite, estou esperando vocês lá no grupo VIP. O link está aqui na bio do Insta, quem está no Face, vem pro Insta, né? Ou me chama no privado que eu passo para vocês o link, eu, a minha equipe, passamos para vocês o link. Lembrando que a aula vai ficar disponível por poucos dias e está no link da bio, certo? E que para fazer parte deste programa, conhecer, ter acesso ao desconto é somente dentro do grupo VIP. De verdade, se eu fosse você, eu não perderia esta oportunidade de ter 2 serviços testados, aprovados e altamente demandados. A outra coisa que eu esqueci de falar, né? Neste programa você tem 45 dias do meu acompanhamento via grupo exclusivo do WhatsApp. Para quê? Para que você tenha toda a segurança na aplicação. Combinado? Fica aqui o meu convite.
Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos lá no Grupo VIP. Tchau!